Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é a nossa última aula do módulo auxiliar administrativo 3. Nós vamos fazer Então nós revisaremos alguns tópicos que nós trabalhamos nesse auxiliar administrativo 3, né? Ou seja, do setor contábil, que nós trabalhamos o que é contabilidade, quais são as funções da contabilidade, quais são os conceitos básicos da contabilidade também. Então, esse é o setor da contabilidade que nós trabalhamos nesse módulo auxiliar administrativo. Trabalhamos também nesse módulo com o setor financeiro, que é o nosso item 5 da apostila. Daí trabalhamos com pagamentos e controles, com faturamento, com cobrança e crédito e tramitar documentos. Então, daí a gente vai fazer uma revisão, ou seja, alguns tópicos principais sobre todos esses tópicos que nós falamos da apostila, ou seja, desse módulo auxiliar administrativo 3, para a gente fechar esse módulo hoje. Então, vamos lá. Então, nós começamos lá pelo setor contábil. Lá no nosso setor contábil, falamos lá quem inventou a escrita, aqui, né, no começo. Em pé no museu, tentei imaginar como numa tarde remota, um ancestral brilhante e anônimo registrou uma transação de animais domésticos, desenhando sinais em pedaços de barro. E fazendo isso, inventou para as épocas futuras a arte da escrita. A escrita, compreendi, foi invenção não de poeta, mas de um contador, Alberto Manguel. Então, ou seja, nesse que inventou a escrita, ou seja, nessa frase, ele está nos mostrando como foi inventado a escrita. Então, não foi por um poeta, né? Um poeta, ele escreve, no caso, poemas. Foi por um contador, que ele fala porque nós estamos tratando do quê? Do setor contábil, né? Da parte de contabilidade. Então, isso que ele quer dizer nessa frase dele, que essa invenção da escrita foi de um contador e não de um poeta. É o significado da frase que ele deixa para nós. O significado de contábil, ou seja, refere-se à contabilidade, a área que se dedica ao estudo dos métodos e das técnicas utilizadas no cálculo e no registro da movimentação financeira de uma firma, companhia ou empresa. Ou seja, a contabilidade hoje não tem como as empresas ficar sem essa parte da contábil, ou seja, sem a contabilidade, porque as empresas, quando a empresa é uma empresa de grande porte, pode manter um contador na empresa, e quando ela não pode, ela tem que fazer o serviço terceirizado, ou seja, contratar um escritório de contabilidade, mas tudo passa hoje pela contabilidade, porque o escritório de contabilidade é ele que calcula os impostos, é ele que calcula as folhas de pagamento, ou seja, os lerites dos funcionários. Então, tudo quem faz é o contador, ou seja, ou o escritório de contabilidade ou o contador que tem na empresa. Então, tudo isso. Então, esse é o significado dessa contabilidade, que é as técnicas para fazer todos esses cálculos, ou seja, todos os registros, todas as movimentações financeiras, seja de organização, de firma, de companhia, de empresa, de cooperativa, de instituição, de ONGs, enfim, todos eles precisam desse sistema contábil. O departamento contábil, ou seja, pode ser departamento ou setor contábil, né? Nós, na apostila lá nossa, nós temos até que fala do setor contábil, mas o setor e departamento, o significado das duas é o mesmo. O departamento contábil é o responsável por auxiliar o empresário na sua gestão empresarial, gerando informações, dados, planilhas necessárias para que ele possa ter a noção real da sua empresa, proporcionando o suporte necessário para a correta tomada de decisão.
Através do contínuo investimento em tecnologia da informação, estamos alcançando o nosso objetivo de integrar a contabilidade com a empresa, visando a dinâmica de trabalho e o cumprimento das exigências fiscais do rigoroso e contínuo processo eletrônico. Ou seja, hoje as empresas estão emitindo as notas fiscais através de um programa de computador, onde não precisa mais enviar todos aqueles documentos financeiros, ou seja, toda aquela papelada para o escritório. Então, dessa forma, utilizando esses programas, ou seja, essas planilhas e a tecnologia a nosso favor hoje no setor contábil, a maioria das empresas hoje já tem as máquinas onde emitem as notas fiscais ou o programa mesmo no computador e já manda direto para o escritório de contabilidade, ou seja, o escritório de contabilidade, o contador já tem acesso assim que você emite as notas, não precisa mais ficar encaminhando as notas que recebia para o escritório de contabilidade. Então, hoje esse setor contábil, ou seja, o departamento contábil é muito importante hoje na utilização nas empresas e a tecnologia tem nos ajudado muito. As cooperativas têm características distintas das demais empresas. Essas diferenças acontecem entre outras razões, por não terem um lucro como finalidade e por realizarem algumas operações que devem ser registradas de forma diferenciada dos atos mercantis. Ainda assim, a contabilidade, tema do nosso capítulo, também tem lugar de destaque na gestão das cooperativas, seja porque é uma das principais fontes internas de informações para a tomada de decisão, seja porque a transparência da gestão, característica essencial ao negócio cooperativo, pode ser alcançada por meio da demonstração dos resultados oferecidos pelo setor contábil. Então, as cooperativas, ela precisa também da contabilidade, mas ela tem características distintas, ou seja, diferente das empresas. Por quê? Porque as cooperativas, elas não geram lucro, ou seja, o exercício delas, a finalidade não é ter lucro como as empresas. Então, ela é de forma diferente, ou seja, são lançamentos feitos diferente, as informações, tomadas de decisões nessa parte das cooperativas, na parte de contabilidade, são exatamente diferentes, mas necessitam também de passar por esse departamento, ou seja, por esse setor contábil da empresa. A contabilidade, então continuamos lá. Contabilidade é um substantivo feminino com origem na palavra em latim computar, do termo computare, que significa somar ou calcular. Então, a contabilidade também, ou seja, é uma área científica, teórica ou prática, né? Que estuda os métodos e técnicas usadas para calcular, registrar a movimentação financeira de uma firma, companhia, né? O nome comum de um curso superior também de graduação, ou seja, ciências contábeis, ou curso de nível médio nessa área, formou-se em contabilidade. A gente ouvia bastante falar quando a pessoa era formada, ou seja, formava no segundo grau em contabilidade. E também a contabilidade é uma escrituração, ou seja, a prática do profissional que atua nessa área. O trabalho do contador precisa fazer a contabilidade da empresa. A reunião dos livros e documentos usados pelo contador para fazer a estruturação. Ou seja, um local, uma grande empresa onde os contadores também trabalham. Então, tem contador que trabalha na grande empresa que a gente estava falando, que faz essa parte de contabilidade também. E também dá para fazer os orçamentos domésticos, cálculos, despesas e ganhos, ou seja, contabilidade também em casa. Quem quiser fazer também dá para fazer dessa forma a contabilidade.
Então, antes que eu estava falando da graduação, então hoje se forma Ciências Contábeis. Eu, por exemplo, na época eu fiz técnico em contábil, então no segundo grau, quando você passava para o segundo grau, primeiro ano você estudava o primeiro, segundo, terceiro e o quarto ano, então se formava em técnico em contabilidade. Depois que eu me formei, fiquei sem estudar acho que um ano, depois fui para a Faculdade de Ciências Contábeis. Antigamente o contador podia assinar como técnico em contabilidade, só com o segundo grau. Depois de algum tempo para cá, daí passou a não poder mais. Aí se não tiver o terceiro grau, ou seja, a graduação em Ciências Contábeis, aí não pode mais assinar como contador.